Boa tarde, irmãos, irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Tá frio um pouquinho? Esfriou um pouquinho, né? Hoje tá bom. Semana passada estava pior, né? Então hoje ainda um friozinho, mas graças a Deus, né? Porque é bênção do Senhor também a estação que nós vivemos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10 ao verso de número 17. Eu vou ler na linguagem de hoje. Lucas 13, de 10 a 17. Jesus cura num sábado. É o título aqui que aparece na linguagem de hoje. Em outras versões pode aparecer a mulher encurvada. Diz assim o Evangelho de Lucas, a partir do verso número 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, ou filha de Abraão em outras versões, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada por essa terça-feira que nós estamos aqui mais uma vez na tua casa, Senhor. Pai, nós estamos desejosos do agir, do toque, do falar do Senhor aos nossos corações. Que essa tarde, ó Deus, o teu Santo Espírito, aquele que se move no nosso meio, possa tocar, ó Deus, em cada vida que está aqui nessa tarde, aqueles que estão cultuando conosco, ó Deus, dos seus lares. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha, ó Deus, revelar, esclarecer, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Antes de entrarmos propriamente no texto, eu vou contar uma experiência que eu tive nesse feriado prolongado, né? Feriado prolongado é uma dádiva, né? A gente poder sair, ter um tempo, né, com a família. E Deus proporcionou um tempo para nós, para minha família, e também fomos com a nossa amiga Carla, que foi membro aqui na nossa igreja, e as suas filhas. A gente foi para Gaspar, Santa Catarina, não sei quantos conhecem, e lá tem hotéis que são muito conhecidos por terem hotel fazenda, que tem animais e tudo mais, e foi maravilhoso, porque além desse tempo em família, a gente pôde viver algumas experiências muito bacanas com a Amanda. Lá tinha charrete, né? Então a Amanda nunca tinha visto charrete na vida. Eu já tinha visto, já tinha até andado, porque a família do meu pai, principalmente do meu pai, os pais por parte do meu pai, os meus avós paternos, eles moravam no interior de Maringá, uma cidade bem pequenininha,
tenho certeza que eu acho que ninguém conhece, que se chama tapejar. Conhece? Meu Deus! Olha só, e eu desdenhando da cidade do meu pai, tá vendo? Tomara que ele não assista. Tapejar, é bem próximo ao Umuarama, né? E assim, tem 3 ruas assim e 2 assim. Então, quando eu ia para a casa dos meus avós, quando eles eram vivos, então o leite era entregue nas casas, o leite de vaca, né? Era entregue nas casas naquelas garrafas, né? E ia charrete os cavalos empurrando. Então, eu já tive esse contato, né, na minha infância. Inclusive, andei, às vezes traziam milho para fazer pamonha, né, na época de pamonha. Então, essa vivência, né, de roça, de cidade pequena, eu tive. Mas a Amanda é menina de prédio, né? Sabe que a menina de prédio são os filhos, os netos de hoje, né? Que não saem do prédio ou da casa. Só tem contato com animais se for cachorro, gato, passou disso é só no zoológico, né? Ou quem tem fazenda, às vezes alguém tem fazenda, ou tem parente que tem, né? Tem essa oportunidade. Então foi a primeira vez que ela viu uma charrete, ela achou aquilo tudo muito engraçado. Falava assim, olha, os meios de transporte antigamente eram assim, não existia carro. Muitos anos atrás, né? Eram cavalos, eram bois, né? Que puxavam, né? E era o máximo, né? Todo mundo, aliás, quem tinha já era tido como uma pessoa muito abastada, né? Na época. Hoje é mais difícil a gente ver isso. Então, a gente tem que ir para esses lugares, né, para que eles saiam um pouco dessa onda tecnológica, né, agora com carros elétricos e tudo mais, né, para que eles tenham também essas experiências. Mas a gente decidiu andar de cavalo. Eu confesso para os irmãos e irmãs que eu tenho um certo receio. A gente já tinha andado, a Amanda também já tinha andado de cavalo, mas eu sempre fico com receio. E não é à toa, né? Eu creio que é um discernimento do Espírito Santo, né? Então, a gente fez uma fila para andar de cavalo, a Amanda estava muito animada. O Marcelo já não é muito chegado nessas coisas, né? Ele é um piá de prédio. Mas eu falei assim, vou, né, mãe aventureira. Eu falei assim, não, vou para acompanhar, né, a criança. Então, era cada um em cada cavalo. E eu estava na fila e o cara falou assim, olha, você espera um pouco, falou para mim. E pegou a Amanda e trouxe um cavalo para ele. Olha, o cavalo era mais miudinho, né? Não era pônei, só era um pouquinho menor. Eu falei, puxa, se for um desse, eu estou tranquila, né? Só que eu fiquei curiosa, falei, por que ele me pulou? Né? Aí falei para a mulher, falei, escuta, mas por que me pulou? Ela falou assim, não, é que o treinador, ele escolhe o cavalo conforme o seu porte e a sua altura. Então, ele vai escolher um cavalo de acordo com o seu porte e a sua altura. Aquele cavalo era menor, por isso que foi para sua filha, porque ela é menor. E naquela hora eu só pensava assim, ai meu Deus, né? Tomara que venha um cavalo bonzinho. Ai, Senhor, o cavalo bonzinho, assim, eu estou feliz. E aí subi no cavalo e o cara falou bem assim, olha, fica tranquila, só segura na corda que vai sozinho. Falei assim, puxa, quase um automático, né? Quase um cavalo automático, vai sozinho. Que vai esperar os demais. Haviam várias crianças, inclusive, sozinhas, né? Nos cavalos e outras pessoas. E o meu cavalo, ele foi indo, né, atrás dos outros ali para esperar a partida, né, para fazer o passeio. Só que ele não se contentou de ficar naquele lugar atrás. Ele foi indo no meio, e vocês vão entender, eu estou falando ele por enquanto, foi indo no meio dos cavalos e foi me arrastando junto. Eu falei, meu Deus do céu, eu falava, onde você vai, onde você vai? Né? Porque era para ter ficado lá, eu lembrando, ele sabe o caminho. Falei assim, mas não tinha que ter ficado lá atrás? Falei assim, isso aqui não está com um pressentimento muito bom. E foi me arrastando até a frente, onde tinha uma corda, que ali era o ponto de partida para sair para o passeio. E a hora que parou, eu falei assim, bom, parou, agora ele não vai passar daqui. De repente, esse cavalo começou a mexer a cabeça assim, ó. E eu assim, né? Ai, meu Deus, olhei para trás, chamei o homem, falei assim, moço, vem aqui, o meu cavalo está doido, né?
Os irmãos sabem que eu sou brincalhona. Na hora eu pensei assim, puxa vida, Deus, eu pedi um cavalo tão mansinho, e o Senhor me dá esse que, pelo amor de Deus, não deve estar batendo bem da cabeça para fazer aquilo. Eu nunca tinha visto um cavalo fazer aquilo, né? E ele fazia assim como se ele fosse sair, atravessar a corda, né? E aí o cara correu e falou, Lupe, fica de boa e tá tudo certo. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, ela fica assim porque é a primeira saída. Ela falou assim, ela é a Lupe. Eu falei, tá explicado, né? Esse querer sair na frente, ficar com a cabeça assim, né? Eu falei, desculpa, viu? Eu falei, não sabia que você era menina, né? Então o negócio é o seguinte, de papo de menina para menina, vamos com calma aí comigo, né? Lembrei de Paulo, falei assim, isso aqui não vai acontecer aqui, né? Não vou cair do cavalo, vou ficar aqui, né? E vamos de boa. E aí o treinador, né, a pessoa pegou, subiu no cavalo. A hora que puxou aquela corda, adivinha? Foi assim de páreo com ele, né? E aí ela estava meio agitada, né? E aí sabe o que ele fez? Ele pegou e passou a mão assim na orelha dela. Foi cavalgando e passando a mão na orelha dela. E ela foi de boa até o final do passeio. Até me atrevi a tirar uma selfie em cima do cavalo, né, da Lupe, né, daquela égua, né, porque já estava mais tranquilo. Por que eu estou contando isso? Porque ela usava uma viseira. E naquela viseira, ela olhava muito para baixo, mas o toque daquele treinador fez com que ela se acalmasse. E ainda tinha uma criança que me deixou mais nervosa ainda, que tinha uma menina do lado, acho que tinha uns 7 anos, ela falou assim, moça, não fica nervosa não, que os cavalos sentem que a gente fica nervosa. Eu falei, ai meu Deus, estou perdida mesmo, né? Fui me acalmando. Mas não, o toque daquele treinador na orelha daquela égua, né, foi acalmando ela, foi ficando mansinha, e ela levantava aquele... Eu acho muito lindo o cavalo. Eu falo assim, de que tenho medo, tudo, mas eu acho espetacular, né? É um bicho muito bonito. E aquela crina ali, e ele lá passando a mão na orelhinha dela, e ela bonitinha até o final. Bom, mas o que isso tem a ver com o texto? O que o cavalo tem a ver? O que a égua tem a ver com a mulher encurvada, né, pastora? É porque se até os animais necessitam de atenção, de carinho, de toque, e aquilo os acalma, quanto mais nós, seres humanos, não é verdade? Nós também, muitas vezes o toque, o olhar, o falar nos cura. E foi exatamente isso que aconteceu na vida dessa mulher, o qual nós lemos aqui, descrita em Lucas. Jesus, ele está na sinagoga, ensinando as pessoas ali, e de repente aparece aquela mulher encurvada, que só olhava para baixo. E hoje eu gostaria de falar, à luz dessa ilustração que eu dei, no final você vai conseguir fazer essa conexão, o renascer da dor, a jornada de libertação da mulher encurvada. Ela tem muito a nos ensinar. Jesus estava lá na sinagoga ensinando, era dia de sábado. Muitas pessoas enfatizam muito o sábado aqui. No final a gente vai falar um pouquinho, se der tempo, mas nós não sabemos nada a respeito dessa mulher. Nós não sabemos o nome dela, se ela era casada, se ela tinha família. Nós não sabemos. A única coisa que a palavra nos fala é que ela possuía um espírito mau. Algumas pessoas chegaram a interpretar que ela estava doente há 18 anos. Mas olha que coisa fantástica, como o nosso Jesus é sábio. Ele não encarou aquela mulher como uma mulher doente, mas uma mulher que possuía um espírito que a aprisionava e que fazia com que ela andasse encurvada.
Agora, você consegue imaginar uma pessoa vivendo 18 anos, com certeza, boa parte da vida dela, apesar de nós não sabermos quantos anos ela tinha, mas 18 anos é uma jornada e tanto na vida de uma pessoa. 18 anos encurvada, totalmente olhando, não é assim, olhando para os lados, não, totalmente encurvada, uma curvatura muito acentuada da sua coluna e que o texto diz que ela, de certa forma, não tinha como se endireitar, e isso faz com que a gente interprete e entenda que, de alguma forma, ela já havia tentado, né, não ficar naquela forma encurvada. E nós, ao observarmos e imaginarmos, nós podemos prever como era a vida dessa mulher. Era uma vida difícil. A locomoção dela deveria ser difícil, tanto dentro da sua casa, quanto para ir a outros lugares. Haviam muitos obstáculos. Ela não podia olhar nos olhos das pessoas, ela não podia conversar direito com as pessoas, ela não conhecia, talvez, muitas até mesmo pela face, nós não sabemos, mas quem sabe seja uma possível interpretação. Sabe como que ela reconhecia as pessoas? Pelos pés. Agora veja, quando você conhece uma pessoa, você olha o pé? Você não olha, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? O meu, por exemplo, assim, se ela me conhecesse naquela época, ela ia falar assim, eu sei que é Priscila, né? Por quê? Porque ela tem joanete no pé, né? Mas é uma coisa que ninguém repara. Mas aquela era a vida daquela mulher. Ela fazia caminhos, talvez conhecesse até os próprios caminhos. Olha, a cidade está muito suja, os lugares estão sujos. Aqui eu vejo os pés de pessoas conhecidas. Deveria ser uma vida muito difícil. Além desse obstáculo e das dores que com certeza ela também sofria no seu físico, mas também as dores da alma. Eu acredito que aquela mulher também sofria na questão da sua autoestima, de não poder se arrumar, de não poder usar qualquer tipo de roupa, de não poder se olhar de forma ereta no espelho. Talvez muitos problemas emocionais, psíquicos, fora sem contar a rotulação que as pessoas possivelmente faziam acerca do seu encurvamento. Hoje, e acredito que não era tão diferente naquele tempo, as pessoas muitas vezes tiram sarro de como é a outra pessoa. Se ela é mais encurvada, se ela é muito alta, se ela é muito baixa. E aí alguém pode falar assim, mas pastora, isso não acontece mais hoje em dia. Naquela época, as pessoas que tinham alguma deficiência no seu corpo eram tidas como doentes e pessoas impuras, e logo então elas eram excluídas da sociedade. Mesmo se ela não tivesse nenhuma doença, ela já seria excluída de ir à sinagoga por ser mulher. Agora, ela não tinha só o agravante nessa situação de ser mulher, mas também de estar naquela posição encurvada, olhando para baixo e sofrendo tudo isso que a gente falou aqui, de forma pessoal e também social, e também, por que não falar, religiosamente, conforme eu disse, ela não poderia ir à sinagoga, mas o texto diz que ela estava onde? Na sinagoga. Aquela mulher, apesar do seu encurvamento e de todos os obstáculos que ela enfrentou durante todos esses anos, durante 18 anos da sua encurvatura, ela poderia muito bem ter ficado em casa, enclausurada, pensando, eu não vou sair daqui, eu não vou ver ninguém, eu vou ficar aqui, não. Mas ela ia à sinagoga. O que hoje faz com que as pessoas também fiquem encurvadas ou se sintam encurvadas? Depressão, muitas vezes encurva as pessoas, se sentem encurvadas emocionalmente. Muitas outras possivelmente passam por situações difíceis na sua vida, de pesos, de traumas, porque veja, foram 18 anos. A Bíblia não fala se ela já nasceu daquele jeito. Se ela tivesse nascido daquele jeito, possivelmente estava descrito que ela que era um encurvamento de nascença.
Mas com certeza o agravamento daquela coluna foi tido com mais e mais com os anos, com o peso sobre a sua vida, pesos e dores emocionais e físicas, como nós também falamos aqui. E talvez tudo isso também tenha agravado ainda mais a situação daquela mulher. E esta mulher, para nós hoje, nos mostra uma mulher liberta por Cristo, do cativeiro de uma enfermidade espiritual. Veja que Jesus teve esse discernimento. Ao olhar para ela, ele já prontamente discerniu que o que ela tinha não era uma doença física, que não era uma escoliose, que não era qualquer outro problema de artrose, artrite e tantas ites que existem por aí, mas era um problema espiritual. E aquele problema espiritual, somente o Filho de Deus poderia libertá-la. Quando a gente vai ver no grego essa questão dela sofrer esse problema espiritual, aparece muitas vezes como uma fraqueza no seu interior, que fez com que ela ficasse encurvada e juntando, como eu falei, todos os problemas e dificuldades que ela encontrou no decorrer da sua vida. Essa história bíblica, meus irmãos e irmãs, vem nos falar de uma mulher que renasceu da dor. E ela quer ensinar a você e a mim nessa tarde que não há obstáculos, não há dores, não há problemas que Jesus não possa nos libertar. Mas é preciso deixar a ação, o agir de Deus nos encontrar e crermos que Ele pode fazer. O renascer da dor nos ensina que Jesus é aquele que restaura, que liberta, que endireita a nossa vida para termos esperança e olharmos para frente. Deus quer libertar a sua vida nessa tarde. Talvez você pense assim, puxa, mas eu não estou com o espírito mau. Mas deixa eu esclarecer uma coisa antes da gente entrar no texto. Tudo aquilo que tira a nossa esperança, tudo aquilo que nos coloca para baixo, tudo aquilo que nos abate, se torna um espírito mau, porque não vem de Deus, concorda? Deus, com essa passagem, Ele nos ensina que Ele se importa conosco, que Ele se importa com a dor e com o sofrimento humano, e que nós somos mais importantes para Ele do que qualquer preceito religioso, porque Jesus estava operando aquela cura no sábado e pelas leis Ele não podia fazer aquilo. Não é? Mas Jesus dá uma resposta ótima, né? Eu falei do cavalo, mas ele fala do boi, né? E vocês vão lá no sábado, desamarram o boi para beber, para ser alimentado. Ela que sofre aprisionada por Satanás, ela também não pode ser curada? Existe dia para cura? Não existe, porque era isso que eles estavam falando. Olha, tem 6 dias, vocês têm nesses 6 dias, é só nesses 6 dias que vocês podem orar por cura. Agindo Deus, quem impedirá? E talvez você traga para os dias de hoje e fale assim, mas o ser excluída, essa mulher não seria excluída. Quando nós vemos uma pessoa que está doente, que está padecendo, muitas vezes há preconceito nos corações, de chegar perto, de enxergar, de tocar. Sejamos francos conosco mesmo, porque o Espírito Santo sonda o nosso coração. Então há sim preconceito nos nossos dias. E por isso que nós aprendemos com Jesus que Ele ultrapassa barreiras, porque Jesus é aquele que se mostra compassivo e com compaixão diante da dor e do sofrimento humano. Então, em primeiro lugar, aquela mulher renasceu da dor porque, apesar do seu sofrimento, ela buscou cura. 18 anos, sofrendo de um mal nas costas, sem poder se locomover direito. Como eu falei, ela poderia ter ficado em casa. O que ela fez? Ela ia até a sinagoga. Muito provavelmente, por quê? Pelo mesmo motivo que você veio aqui hoje. Pelo mesmo motivo que você veio aqui hoje. E o motivo que nós vimos na casa do Senhor, estamos na casa do Senhor e saímos das nossas casas, é porque nós precisamos também do alívio do Senhor para nós.
É porque nós precisamos também do alimento, da palavra do Senhor que nos fortalece. Aquela mulher muito fraca, frágil, com aquele espírito que a aprisionava e que a colocava mais para baixo, possivelmente o que levava ela a ir até a sinagoga era escutar sobre os mandamentos, era escutar sobre Deus, era fortalecer a sua alma, o seu interior. E é lindo isso e traz uma lição enorme para nós, que mesmo sofrendo todas as dificuldades que ela sofria, toda a vergonha que possivelmente ela deveria ter das pessoas, isso não aprendeu na casa dela, mas fez com que ela saísse do seu lar, da sua zona de conforto, para buscar a Deus. Talvez não mais para buscar a cura no seu físico, porque com certeza ela já deveria ter tentado de tudo. Mas ela foi buscar cura para o seu coração, para as suas dores, para as suas emoções, para fortalecer a sua vida espiritual. Essa mulher, meus irmãos e minhas irmãs, nos ensina que a dor, as lutas, podem até nos enfraquecer o nosso corpo, enfraquecer o nosso psicológico, porque muitas vezes nós nos sentimos cansados de tantos problemas, de tantas lutas. Mas, a semelhança dessa mulher, se perseverarmos em fé no tempo de Deus, Ele trará descanso, Ele trará alívio. O que essa mulher nos ensina é um baita exemplo de perseverança. É admirável a forma como ela busca o Senhor e vai até lá. Aquele dia era dia de culto e para benefício dela, ela foi muito abençoada porque era o próprio Jesus que estava lá. Quando nós vamos às nossas casas, nós vamos ao encontro também de Jesus, aquilo que Ele pode fazer às nossas vidas. Mas o que essa mulher nesse primeiro ponto nos ensina, que ela renasceu apesar da dor e do sofrimento, é que ela buscou perseverantemente a casa do Senhor. Hoje em dia nós temos muitos crentes frouxos. Antigamente falava de açúcar, hoje fala Nutella, né? Muito crente Nutella, né? Que, eu não vou, por quê? Porque hoje eu estou muito triste. Eu não vou porque hoje eu estou com muita depressão. É aqui que tem que vir. Eu sei que há quadros depressivos que são difíceis. Eu não estou banalizando a dor e longe de mim disso. Existem casos e casos, né? Existem pessoas que realmente não conseguem sair de casa de tamanha depressão que elas sofrem. Mas há outros problemas que muitas vezes atacam as pessoas, e às vezes não é nem 18 anos, é muito menos do que isso. Pareceu uma luta, eu não vou, estou com dor de cabeça, estou com tanta luta. Venha, persevere, não deixe que isso te aprisione ainda mais, não deixe que isso faça com que você só olhe para baixo. Porque os problemas, essa mulher só olhava para baixo, ela não tinha noção do quanto bela era a vida ao seu redor. A única coisa que ela via todos os dias era o chão. Mas ela não se deixou prender somente pelo que ela via. Ela foi lá, mas ela podia escutar, ela não via, ela não conseguia enxergar. Porque a sua curvatura não deixava, mas ela ouvia. E a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não deixe que problemas, não deixe que o abatimento, não deixe que situações te impeçam de buscar a casa do Senhor. Nós tivemos um Belas aqui, foi o último Belas, que a irmã Adriane trouxe a avó dela. Sabe quantos anos? 99 anos. 99 anos. Quando for perguntar para a minha geração, Bira, você acha que vai estar com 99 anos? Eu espero que sim, na casa do Senhor. Mas hoje há muita gente que tem muito menos, aí não vai, comodismo. E aí, por que eu estou falando isso? É aí que mora o perigo. Porque aí você começa a dar lado. Há situações ruins na sua vida, há problemas, há lutas que começam a encurvar a sua fé, a sua vida, e nada mais faz sentido. O apóstolo Paulo também sofreu dores, também sofreu
dificuldades, aliás, um espinho na carne, né? Diz que foi dado a ele, diz a palavra do Senhor, e ele orou a Deus 3 vezes pedindo que Deus tirasse o espinho da carne. Deus tirou imediatamente? Não, porque ele ouviu do Senhor: olha, a minha graça te basta e o meu poder se opera na sua fraqueza. Aquela mulher ia à sinagoga porque ali ela encontrava alívio, descanso para a sua alma, para o seu coração, para as suas dores. Mesmo olhando para baixo, ela perseverantemente buscou ser curada. A graça do Senhor nos alcança quando nós perseveramos, porque a graça dele nos sustenta. E através da graça dele, no tempo certo, ele faz a cura. Ela renasceu da dor pela sua perseverança, não deixou se acomodar, mas ela também, e aqui foi o principal, ela renasceu da dor por causa do olhar compassivo de Jesus. A pessoa mais importante a viu. Talvez aquela mulher, talvez não, com certeza aquela mulher não era notada. Ou quando era notada era motivo de chacota. Há 18 anos sem ver ninguém face a face, sem conversar com ninguém, talvez, muito possivelmente, sem ser tocada, porque lembra-se que quem era tido como doente era impuro e não podia ser tocado, era excluído. Possivelmente ela ela não era uma pessoa tocada por ninguém, não recebia um abraço, não recebia um afago, não recebia uma atenção, mas naquele dia, ao perseverar através da sua fé, não se abatendo com a sua situação física e nem do que as pessoas iriam falar, ela vai à sinagoga. E detalhe, ela não sentou no primeiro banco para ser vista. Não podia. As mulheres ficavam atrás. E ainda assim, não era permitido, e principalmente por ela não ser doente, havia uma cortina que a separava. Jesus viu além. Eu acho isso lindo. Lembra do cavalo? Da Lupe? Da égua, né? Lembra da égua? Que ela ficou calminha, parou de esbravejar, porque o treinador passava a mão nas orelhinhas dela? Ela recebeu o olhar do treinador, o afago do treinador, a voz do treinador para acalmá-la. Aquela mulher não era notada por ninguém, mas a pessoa mais importante a viu, que era Jesus. E ao olhar ela, Jesus constatou que havia um espírito mau que a deixava encurvada. Ele viu além daquela cortina, ele viu além da encurvatura daquela mulher. Ele viu uma filha de Abraão, uma filha de Deus, que precisava da libertação na sua vida, que precisava do toque e da sua atenção, porque o nosso Jesus, ele é assim, ele não passa desapercebido diante das aflições, diante das dores, das coisas que pesam nos nossos ombros, que nos colocam para baixo, quando muitas vezes não temos força nem para olhar para Deus, quando muitas vezes não temos força para olhar além das lutas que passamos e das dificuldades e das dores, porque estamos enfraquecidos e aquela fraqueza nos coloca para baixo, mas nós estamos ali, de alguma forma, perseverando. Eu quero dizer para você, Jesus te vê. Você está aqui, eu estou vendo você, mas eu não sei quais são as lutas, quais são as dores, quais são os traumas, quais são as coisas que precisam ser curadas, que talvez você se sinta aprisionado, preso, e que muitas coisas às vezes não dão certo na sua vida, porque você está olhando para baixo por causa do peso que está sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, Jesus te vê por inteiro, te vê por inteiro, Ele vê dentro do seu coração, porque você é importante para Ele. E Ele não quer ver você sofrendo, Ele não quer ver você com dor, assim como Ele olhou para aquela mulher com olhos de compaixão. E aí, ao pensar nesse olhar de compaixão, eu me lembro quando Jesus olhou as multidões, e diz a palavra que Ele sentiu compaixão porque eram ovelhas sem pastor. O olhar de Jesus foi lindo para aquela mulher. Ela não viu o olhar, só viu depois que ela endireitou, mas ela ouviu chamar. Ele fala, mulher, chamou até a frente. Então ele falou assim, olha, estás livre, estás curada.
Ele vê quando ninguém vê. Talvez você esteja vivendo momentos de luta, de choro, de abatimento dentro da sua casa que ninguém sabe. Lutas que talvez você não tenha nem coragem de compartilhar, mas eu quero dizer para você, você veio aqui. E eu quero dizer para você, Jesus está olhando para você. Ele te vê e Ele diz a você, mulher, homem, você está liberto. A palavra que Jesus usa no original é liberto, por causa daquele espírito mau que precisava ser liberto da vida daquela mulher. Mais uma vez eu vou frisar, talvez você fale assim, mas eu não estou com nenhum espírito mau, Deus me livre, ai de mim. Né? Tem gente que fala assim, ai de mim. Né? Mas se há coisas que você tem carregado, que você não tem deixado que haja cura na sua vida, você está dando brecha para o inimigo. Você está dando brecha para que essas coisas ruins se sobreponham ao poder de Deus. E Jesus, Ele não só te vê, como Ele te chama. Filho, filha, está liberto. Se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livre. É o que está escrito aqui no nosso teto. Porque Ele nos liberta por completo. Jesus também disse em Mateus 11, verso 28 a 30, disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Naquele dia aconteceu isso na vida daquela mulher, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele então impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela endireitou e começou a louvar a Deus. Jesus olha quando ninguém olha. Jesus se importa com a nossa dor e não só nos vê, mas nos chama para perto, porque Ele deseja libertar as nossas vidas de todos os pesos que talvez o mundo ou que talvez nós mesmos colocamos em cima de nós. Às vezes cobranças excessivas, coisas que você não tem que se preocupar, não tem que se cobrar, coisas que você mesmo se acusa, talvez do seu passado. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por isso, nessa tarde, deixe o Senhor passar a mão saradora onde está encurvado. Aquele chefe da sinagoga também estava encurvado na sua religiosidade, ao falar que Jesus não poderia curar. E a resposta de Jesus é, porque ela não poderia ser curada. E eles saíram envergonhados. Aquela era uma filha de Abraão. A marca da fé foi mais alta. E aqui nós aprendemos, para encerrarmos a nossa meditação nessa tarde, que quando nós temos a marca da fé, o selo de que somos salvos em Cristo Jesus, de que somos filhas e filhos de Deus, o inimigo pode até tentar nos derrubar, fazer não só que a gente se prostre, mas que a gente cai totalmente, mas ele não consegue, porque Deus vem ao nosso encontro. Deus não nos deixa sozinhos. Deus vai em contra daquele que está sofrendo. É assim que eu vejo em toda a palavra. E aqui remete ao sacrifício salvífico de Jesus. Ele foi homem de dores e levou as nossas dores na cruz. E a palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque Ele levou as nossas dores, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades espirituais, enfermidades psicológicas, todas. Nós vamos sofrer com elas aqui, mas nós temos certeza que ao nome de Jesus, ao toque de Jesus, ao irmos até Jesus, a nossa vida é endireitada e aquilo não faz mais sentido. Nós não precisamos sentir mais peso, porque o fardo dele é leve. E nós sentimos o olhar amoroso, compassivo, a voz de Jesus. E Jesus toca
Ele toca, eu acredito que nas costas daquela mulher, ao impor mãos, porque há poder quando Jesus impõe mãos. E aquela mulher então recebe a cura e ela sai louvando a Deus. O Senhor nessa tarde, Ele te vê, Ele te chama, Ele conhece a sua dor, Ele se importa com você. E a mão poderosa dEle está sobre a sua vida. E quando nós cremos que o poder de Deus está sobre nós, tudo que não pertence ao Senhor se dissipa. E a nossa vida é restaurada, nós somos colocados de pé. Porque o que Jesus quer, não quer que ninguém ande encurvado mais. Aquela mulher já não era mais conhecida como encurvada, mas era conhecida como a mulher que saiu louvando, adorando, glorificando a Deus, dando glória a Deus, olhando para Jesus e talvez falando como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, olhando para as pessoas, vendo beleza na vida, restaurando a sua dignidade enquanto pessoa, para conviver com os seus. Aquela mulher recebeu tudo que ela não tinha recebido há 18 anos. E talvez você esteja vivendo talvez uma situação parecida. Saiba que você é amado por Deus, assim como aquela mulher foi amada por Jesus. Ele viu além. Era uma filha de Abraão, assim como você também é. Homem e mulher, filho e filha de Abraão. Para encerrar, eu quero contar uma outra história. Ontem eu tive uma conversa de noite com a Amanda, e eu adoro as conversas que eu tenho com ela, né? É aquilo, a criança só dorme, né, Loise? Depois de 412 perguntas, 300 litros d'água, né? É sempre na hora de dormir que eles lembram de fazer tudo, né? Quero ir no banheiro, quero contar uma coisa, é sempre nessa hora. E eu contei a história de Sansão. Primeiro ela ficou indignada de saber que Sansão morreu no final, ela achou aquilo muito injusto. E aí no final eu vi falando dos nomes, não sei o que, ela falou assim, mãe, eu queria muito que meu nome estivesse na Bíblia, porque o meu está na Bíblia, né, Priscila. E o da minha mãe, Azenate, que é a esposa de José, em Gênesis, também está na Bíblia. Ela falou assim, mãe, eu queria muito que meu nome tivesse escrito na Bíblia. Aí eu falei, sim, mas o seu nome é Amanda, amada. Eu sempre explico o significado para ela nunca esquecer. E aí falei para ela, mas filha, o seu nome não está ali explícito na Bíblia, né? Mas fala que Deus amou a todos nós e que nós somos filhos de Deus. Então, você também está contemplada lá. E outra, você sabia que Deus tem um livro bem grande lá no céu que se chama Livro da Vida? Ela falou, sério? Eu falei, sério. É muito maior que a Bíblia porque ele é infinito. E o que tem nele? Todos os nomes de todos aqueles que creem em Jesus e creem em Deus. Ah, então meu nome está lá. Falei, com certeza, está lá escrito. Mas ela falou assim, mas está escrito Amanda Yumi, porque eu gosto de Amanda Yumi, tá? Amanda Yumi Madeira Cume. E aí eu me lembrei que eu ia trazer essa meditação nessa tarde. Aqueles que são filhos de Abraão, filhas de Abraão, têm os seus nomes escritos no livro da vida. E aquele que pertence a Deus, o inimigo não derrota. Por isso, se entregue a Jesus. Entregue seus fardos, entregue tudo aquilo que tem te aprisionado. Entregue tudo aquilo que tem te prostrado, feito com que você só olhe para baixo, sem esperança, talvez muitas vezes sem fé, talvez você até venha na casa do Senhor, mas você não sabe nem porquê. Continue perseverando. Veja, 18 anos para nós é maioridade, não é? Mais uma coisa para a gente aprender nesse texto. Se 18 anos para nós, não estou falando no tempo bíblico, tá? Estou falando aqui para nós, é uma interpretação, segundo 1 Priscila, versículo 1, de que muitas vezes algumas curas precisam ser realizadas na nossa vida e demoram para ser realizadas nas nossas vidas, porque nós precisamos de maturidade para entender o agir de Deus. Há coisas que Deus não vai fazer imediatamente. Aquela mulher sofreu dor durante 18 anos, mas a cura chegou porque há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Assim está escrito em Eclesiastes. Amém?